Olá, mi pueblo, mi puebla, como estão? Espero que bem. E vamos aqui nos vídeos que eu tô meio atrasada nos vídeos, muito trabalho. Mas vamos lá. Solstício em Câncer. Ontem nós tivemos o solstício de Câncer no dia 20 de junho de 2024. Né? Todos os anos a gente tem 2 equinócios e 2 solstícios. O equinócio é quando começa o ano e o meio do ano astrológico. Então, é o equinócio de Áries e o equinócio de Libra. E o solstício tem o solstício de Câncer e o solstício de Capricórnio. O que quer dizer a palavra solstício? A palavra solstício vem de sol still, né? O sol parado. Então, por causa da posição dos trópicos de Capricórnio e de Câncer no nosso planeta, quando o sol alcança o trópico de Câncer, ele fica parado ali uns 3 dias. E quando ele alcança o trópico de Capricórnio também, né? O solstício de Capricórnio é o sol invictus, né? O sol quando tá lá no alto. Todas as bases das festas católicas, religiosas e toda cultura veio do hemisfério norte. Por isso que sempre tem muita referência às estações do ano do hemisfério norte, né? Então, aqui no Brasil, nós temos o solstício de inverno no hemisfério sul e nos Estados Unidos, acima do Equador, nós temos o solstício de verano. Então, aqui no Brasil, o sol caiu na casa 6, né? Entrando aqui em Câncer. E interessantíssimo, a lua na 12. Então, é quase uma vibes já de lua cheia. Por que é importante a gente ver e fazer uma análise do solstício? Porque ela vai marcar a energia dos próximos 3 meses. Porque aí a gente vai ter o equinócio de Libra. Então, o solstício aqui para o Brasil, ele entrou com o Sol na casa 6 e a Lua na casa 12. O Sol na casa 6, ele fala da nossa rotina, do nosso dia a dia e também da saúde, tá? Não me parece bom, tá? Não me parece bom, porque a Lua na casa 12, ela marca ações ocultas, inimigos ocultos, mas aí você não pega para fazer uma análise pessoal assim tão simples. Aqui seria mais uma astrologia mundial, astrologia mundana. Então a lua na casa 12, ela não tem uma boa vibe, porque é como se o povo ficasse escondido, ocultado, dificultado. Enfim, a gente tem Netuno bem aqui, quase que em conjunção com o fundo do céu. Isso também tem uma indicação assim não muito positiva, porque o fundo do céu, ele tem referência em relação às questões do passado. Pode ser o passado ontem, pode ser 20 anos atrás, pode ser numa outra vida. Então, existe aí uma indicação de um feitiço, né? Porque o Netuno ele pode ser um feitiço, ele pode ser uma intoxicação, ele pode ser uma transmissão, né? Porque o Netuno também é uma antena, ele representa a televisão, os filmes,
porque ele fala muito dessa questão da fantasia, né, do feitiço. E provavelmente nós vamos colher questões referentes a esse feitição aí, tá? Quando o Sol muda de signo e principalmente quando ele passa nesses pontos energéticos, que são os equinócios e os solstícios, a gente sente mudar a energia, né? A gente sente muito mudar a energia. No caso da energia de Câncer, a gente tem a tendência a ficar mais introspectivo, mais para dentrinho. E como Netuno tá aí, bem evidente, falando pra gente que pode ter alguma questão do passado, e aqui eu acho mais passado coletivo. Claro que essas energias, elas reverberam na nossa carta natal particular, né? Óbvio. Mas aí você tem que fazer uma análise mais específica do que tá acontecendo no seu mapa, tá? Aqui eu tô falando meio que para todo mundo aqui no Brasil, energia do país. Então é capaz da gente ficar um pouco mais introspectivo, introvertido. E pode ser que a gente venha a ter, talvez, algumas restrições, tá? Porque toda essa energia de Câncer, ela tá muito referente à Lua, sempre é uma coisa mais dentrinho, né? O signo de Câncer é onde as almas chegam no mundo, né? Porque ele representa a Lua, representa o útero. Então pode ser que a gente seja, convidado, na melhor das hipóteses, a ficar mais dentrinho, a ficar mais introspectivo. Saturno vai entrar retrógrado já já. Então, quando Saturno entra retrógrado, às vezes ele limita, às vezes ele fecha, às vezes ele cerceia. A gente tem que tomar cuidado com isso. A Lua em Sagitário e na casa 12, a gente pode ficar um pouco sonho de Ícaro, sabe? Os desejos ficarem um pouco desincronizados com a realidade. Porque a Lua em Sagitário, ela precisa querer alto, né? É uma Lua que precisa sonhar alto. Mas não é o tempo todo, toda hora que a gente pode sonhar alto. E não no sentido de horário do relógio, mas do tempo. Então, muitas vezes você tem momentos onde existe guerra, onde tem conflito, e a pessoa tá com a limitação por causa daquele acontecimento. Então, às vezes a Lua em Sagitário, ela pode se frustrar se ela não conseguir adequar os sonhos ao tamanho do momento presente, tá? A gente tem Lilith no alto do céu. Então não é um agouro muito lá positivo, tá? Porque a Lilith em Virgem, ela tá terminando de fazer um trabalho que é o trabalho da gente perder o medo de ficar doente, perder o medo de se cuidar, perder o medo de conhecer o nosso corpo no sentido da saúde, de conhecer como o nosso corpo funciona, mas ele está muito referente ao medo, a um grande medo que a gente tem. E ela está fazendo oposição a Netuno, né? Então, um dos grandes medos que podem aparecer aí nesses próximos 3 meses é o medo de ficar doente, o medo de perder as capacidades físicas, né? Mas é isso. Começamos mais 3 meses na energia do Sol em Câncer a partir do dia 20 de junho de 2024. Feliz solstício para vocês. A gente se vê.